Lista 5, exercício 3. Sabe-se que as aves podem detectar o campo magnético da Terra, mas o mecanismo de como fazer isso não é conhecido. Tem sido sugerido que talvez eles detectem uma força eletromotriz induzida em seu movimento, já que eles voam do norte para o sul, mas verifica-se que as tensões induzidas são pequenas comparadas com as tensões normalmente encontradas nas células, de modo que provavelmente não é o mecanismo envolvido. Para verificar isso, calcule a tensão induzida por um ganso selvagem com uma envergadura de 1,2 metros, voando para o sul a 13 metros por segundo, em um ponto onde o campo magnético da Terra é 5 vezes 10 a menos 5 Tesla, dirigido para baixo com um ângulo de 40 graus com horizontal. Bom, vamos lá. Aqui está o nosso ganso visto de lado e ele visto de cima. Aqui é o ganso e a envergadura, a asa aberta, certo? Ele está voando com uma velocidade de 13 metros por segundo para frente e a asa tem uma envergadura de 1,2 metros. Envergadura é a distância de ponta a ponta da asa. Bom, a ideia é considerar a asa, que é a maior distância que você tem no caso do pássaro, como se fosse um condutor, e medir a diferença de potencial ponto a ponto. Na verdade, provavelmente, esse processo não se dá na asa, mas sim no cérebro. Mas pode ser, por exemplo, que se essa diferença de potencial for grande o suficiente, ele detecte através dos seus neurônios, né, através dos nervos, esse potencial. Essa é a ideia. Se a gente calcular essa diferença de potencial ela for grande o suficiente, já dá margem para a gente poder investigar a partir daí. Bom, essa é a ideia. Então considere a asa dele como se fosse uma haste condutora. E essa haste condutora com cargas livres, ele está se movimentando nesse sentido. As cargas livres, você tem um campo magnético da Terra atuando, e com isso você tem uma força magnética sobre as cargas livres. Nós tendemos a achar que o campo magnético da Terra está na horizontal, porque a gente conhece esse campo através da bússola. Então toda vez que você tem uma bússola, tem uma tendência intuitiva de achar que o campo magnético da Terra está na horizontal. Isso não é bem verdade. Na verdade, o que você mede na bússola é somente a componente do campo magnético na direção horizontal. É isso que faz com que a bússola se posicione do sul para o norte. Na verdade, em qualquer ponto da Terra, você tem um campo magnético inclinado ou para baixo ou para cima, certo? Aqui, na verdade, tanto faz, porque ele está inclinado ou para baixo ou para cima, ele vai estar na verdade, indicando somente o sentido da polarização. Eu vou mostrar isso para vocês. O sentido da polarização das cargas, mas não vai influenciar na diferença de potencial propriamente dita. Bom, se o campo magnético está nesse sentido, ele tem um ângulo de 40 graus, como indica, no caso, como indica o problema, ele vai ter uma componente vertical. Essa componente vertical é quem na verdade, seria detectado pelo pássaro. Por quê? Porque a componente horizontal está na mesma direção no movimento. A componente horizontal na mesma direção no movimento significa que ele não atua, não influencia, não há interação entre o pássaro e a componente horizontal. Essa interação se dá, como a gente já sabe, sempre na componente perpendicular à velocidade. Então essa componente vertical é quem vai, no caso, atuar sobre o pássaro. E olhando de cima, a minha componente vertical está para baixo. Dessa forma, você tem uma interação entre a velocidade, entre o movimento do pássaro e a componente vertical, fazendo uma força V vetor B nessa direção. Como eu estava dizendo, se o campo magnético for para cima, a única diferença vai ser o sentido do V vetor B, que vai estar para baixo. Então vamos supor que meu campo magnético esteja para baixo a 40 graus. Se ele está para baixo a 40 graus, isso vai fazer com que as cargas se movam. No caso, o V vetor B se movam para cima
se for cargas positivas, se mova para baixo, se for cargas negativas. No caso, a gente sabe quem que se move aqui, no caso do condutor, quem iria se mover seriam os elétrons. Se eu tivesse íons positivos em movimento, eles se movimentariam no sentido de V vetor B. Se for elétron, ele se move no sentido contrário. Não importa que tipo de carga está se movendo. Nesse caso, você vai ter o acúmulo de carga positiva em cima e o acúmulo de carga negativa embaixo por causa dessa interação. Quando você tem esse acúmulo, consequentemente você tem um campo magnético gerado do positivo para o negativo no sentido contrário ao V vetor B. Essa força elétrica sobre as cargas vai aumentando de acordo com o acúmulo, vai ficando cada vez maior, até que a força magnética se iguala à força elétrica. Quando isso ocorre, eu já não tenho mais interação total sobre as cargas, elas param de se mover. Então essa é a condição final do movimento dos pássaros, seria do movimento dos pássaros no campo magnético. É o que a gente chama de efeito Hall. Dessa forma, o nosso campo elétrico ele vai ser igual a V vetor B, já que as forças estão atuando sobre a mesma carga. Como atua sobre a mesma carga, o campo elétrico fica igual a V vetor B. Em módulo seria VB seno θ. VB seno θ quer dizer V vezes B vezes o seno do ângulo entre os dois. O seno do ângulo dos dois é o seno de 40 graus. Isso me dá simplesmente o produto da velocidade pela componente vertical do campo magnético, que é, na verdade, quem atua sobre as cargas. É o componente, como a gente já tinha falado. A componente horizontal não vai ter interação sobre o movimento, e a componente vertical vai atuar nesse sentido. Então o campo elétrico vai ser V vezes B vertical. Bom, mas a gente sabe que o campo elétrico é a diferença de potencial pelo comprimento. Claro, aqui eu estou considerando como se o campo elétrico fosse homogêneo. Não é bem verdade isso, então na verdade essa é uma relação de campo elétrico médio. Então o campo elétrico médio entre as pontas das asas da ave é a diferença de potencial total dividido pelo comprimento. Muito bem. O campo elétrico, a diferença de potencial pelo comprimento, eu substituo nesse termo aqui. Então fica a diferença de potencial pelo comprimento, VB seno θ, isso é a nossa diferença de potencial, LVB seno θ. O L é o comprimento da asa, 1,2 metros, V a velocidade no movimento, 13 metros por segundo. E o campo magnético da Terra, 5 vezes 10 a menos 5, como está colocado no problema. É um tamanho padrão para o campo magnético da Terra, vezes seno de 40 graus a inclinação. Dessa forma, a diferença potencial fica meio de milivolts. Meio milivolt é a diferença de potencial entre os extremos da asa. Claro, é uma diferença de potencial muito pequena, comparada com a distância pelo qual ela é aplicada, que é 1,2 metros, mais de 1 metro de distância, meio volt, isso me dá um campo elétrico bem pequenininho, em torno de meio volt por metro, né? Aproximadamente meio volt por metro, um pouco menos inclusive. Mas a princípio a gente poderia pensar o seguinte: tá, mas isso aqui é da asa, e como é que ficaria no caso se ele atuasse sobre cada célula? Então vamos ver como é que fica a célula, se por acaso ele atua sobre uma célula do cérebro do pássaro. Então sobre a célula do pássaro, a gente teria a mesma relação, só que agora o meu L não é mais 1,2 metros. Ele é, na verdade, em torno de 100 microns. 100 microns é o tamanho aproximadamente o tamanho da maior célula, né? As células têm um tamanho entre 1 e 100 microns. Então eu peguei a maior célula possível, vamos dizer assim, tem mais ou menos essa ordem de grandeza, e aplicando a nossa expressão, nós vamos ter 100 vezes 10 a menos 6, 100 microns, vezes a velocidade, vezes 5 vezes 10 a menos 5, seno de 40, isso me dá uma diferença de potencial de 42 nanovolts. 42 nanovolts numa célula é uma diferença de potencial muito pequena, até bem menor do que, por exemplo,
uma diferença potencial de um rádio atuando sobre uma antena ou algo parecido. Essa diferença potencial muito pequena na célula não justificaria, por exemplo, que o pássaro conseguisse determinar qual é a direção dele. Tem mais um detalhe nesse problema, que não é colocado dessa forma. Se a gente parte do pressuposto de que poderia ser efeito Faraday, né, nessa situação, já que a interação com a componente vertical, nós teríamos um problema, que seria ele teria que procurar. Bom, é isso.